estamos começando hoje mais um programa TV Itajubá News, aqui pela TV Itajubá, e hoje nós estamos recebendo o Tenente Bernal, ele que é delegado de serviço militar. Nós vamos conversar com ele um pouquinho para esclarecer todas as dúvidas que o internauta, aquela pessoa que está completando aí os 18 anos, tem sobre o alistamento militar. Bom dia, Bernal, Tenente Bernal. Como que são as novidades que surgiram esse ano? Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os telespectadores. Nós temos uma novidade que é importante o cidadão acompanhar, porque muda todo o sistema que eles estão acostumados. Nós estamos, neste ano, realizando o alistamento militar através do sistema online. Qualquer dispositivo móvel, seja aí um tablet, um celular, um computador, o cidadão vai fazer o seu alistamento. Sim. Então, eles estavam acostumados que todo ano ia até a junta para fazer esse alistamento, e isso aí encerrou esse ano. Não precisa ir à junta para fazer seu alistamento. Você procura aí o site, e o site nosso é fácil de encontrar. Difícil pelo nome, mas www.alistamento.eb.mil.br, mas é fácil se você colocar no Google alistamento online. Colocou assim, já vai aparecer o link para acessar. É só para ficar bem claro ali para o web espectador, mas se eles forem até a junta, continuam podendo fazer também lá, né? Não, veja bem, o alistamento é só online. É só online hoje. Se ele for à junta, ele vai ser ajudado a fazer, mas ele vai ter que fazer online. Então, é ele que vai sentar no computador, à frente ao computador. Lá na junta, ele que vai sentar de frente ao computador. Ele que vai sentar e vai ser auxiliado. Bem, auxiliado. Isso eu peço que o cidadão evite fazer, porque o melhor é que ele, na sua própria casa, sim, no conforto do seu lar, não precisar se deslocar, né? E ele faça o seu alistamento. É tudo muito prático. É bem explicativo, o site está bem ilustrado. Na verdade, Carlos, exigem duas coisas: que ele saiba a data de nascimento dele. Então esses são os documentos, a data de nascimento. Ele precisa da data de nascimento e o CPF. CPF. Alguns jovens não têm ainda o seu CPF, mas também quando ele entrar no site, do lado direito assim vai ter um ícone, onde ele, clicando ali, ele vai acessar o site da Receita Federal para poder solicitar o seu CPF. Aí já gera o CPF ali. Assim que ele tiver o número do CPF, ele já vai poder fazer o seu alistamento. O prazo nosso começou agora dia 2 de janeiro e vai até dia 30 de junho. Ele não pode deixar para fazer isso na última hora, senão vai ultrapassar o prazo. E aí ele vai precisar pagar uma multa e ficar para o ano seguinte a sua regularização com o serviço militar. Tá, e uma dúvida que eles devem estar tendo, né? Quais são as pessoas, até que faixa etária, que pode já fazer o alistamento? Então, até quando, vamos falar assim, você já passou da idade, ou passou da idade é bem difícil, né? Porque acho que todos já estão na época certa, né? Mas será que já completou a idade? Então isso que seria bom. Boa pergunta. Temos aqueles jovens que querem se adiantar a fazer seu alistamento. Isso não é mais possível, né? O alistamento é feito no ano em que o jovem completa 18 anos. Então, no ano que ele completa 18 anos. De 1º de janeiro a 31 de dezembro. De dezembro, é no ano que ele completa 18 anos. Se o ano de 2017 ele completa 18 anos, independente se é janeiro ou se é dezembro, o alistamento dele deve ser feito de 2 de janeiro a 30 de junho. Sim. Janeiro já está indo embora. Está indo embora. Certo. Então ele tem até dia 30 de junho para fazer o seu alistamento. Sim. E é fácil, é na sua casa, online. Se ele não tem internet e não consegue aí um acesso em algum local, pode chegar até a junta, vai ser fornecido para ele um acesso à internet para que ele venha realizar ali mesmo. A gente pede que evite, porque senão vai sobrecarregar a internet da junta e eles vão ficar sem ter condições de atender a todos, né? Sim. Agora, uma vez ele feito esse alistamento pela internet, ele vai receber um código, um número de alistamento, uma matrícula? Muito bem, eu vou completar essa informação dizendo assim:
com relação ao que nós falamos anterior. Alista-se quem completa 18 anos, ou seja, são todos aqueles que nasceram em 1999. E os demais que de outras épocas, outras datas, né, de 98, 97 para trás, eles estão em dívidas. Esses têm que ir à junta. Sim. Por quê? Porque eles têm que pagar uma multa. Então eles precisam ir à junta. Se eles tentar fazer online, o sistema vai bloqueá-los, vai dizer que compareça à junta do serviço militar. Sim. Então esses não conseguem fazer o alistamento que não sejam daquela data. Agora, assim que ele faz o alistamento online, ele recebe uma numeração. Sim. Então eu até aviso a todos que estiverem nos assistindo que não se preocupe mais com aquele certificado de alistamento que carregávamos, que era um papel desse tamanho. Agora é somente um número. Só um número. Porque você vai comprovar a sua situação, é online também. Então, ou seja, você precisa desse número para quê? Para que, se você precisar comprovar a sua situação militar, você acesse em qualquer local a internet, no seu próprio celular, e mostre a sua situação para quem exigir. Sim. Porque vai estar online. Então, todo o sistema agora é online. Esse número, ele sabendo esse número, ele vai acessar. Então ele pode estar acompanhando a sua situação apenas com esse número. Isso, com esse consultando número. Lá o site pelo celular. Para saber a sua situação, se ele está sendo convocado para uma seleção, se ele foi distribuído, se ele vai ter que comparecer a alguma unidade do Exército para prestar fazer outros acompanhamentos e também seleção, né? Tudo isso ele vai acompanhar online, ele acessa e acompanha. Mas ele tem ainda a facilidade que na hora que ele fizer o alistamento, ele coloca lá o número do seu celular, ou um e-mail, ou os dois, e o sistema vai informar no celular dele, vai informar no e-mail dele. Sim. Então ele vai estar sempre sendo avisado em casa. Certo. É o conforto que chegou. Bem tranquilo. Com isso, a junta, muita gente deve estar pensando, perdeu a finalidade. Ou não, né? Porque tem outros casos que a junta ainda tem que resolver lá no endereço. Na verdade, a junta se tornou um meio auxiliar para essas pessoas que têm a dúvida do ano da classe que vai se alistar, que é o ano de 99, no caso, em 2017. Sim. Porém, em diversos outros serviços, a junta continua, não será extinta. A junta tem muitos serviços. Ela tem, além dessa orientação ao cidadão do ano, deve realizar o alistamento de anos anteriores. Naqueles que estão se alistando no ano atual, mas tem algum problema de saúde grave, que inabilite ele, realmente um problema de saúde incapacitante. Sim. Então ele vai ter que comparecer à junta para que se faça um processo para, através do laudo médico, encaminhar isso para o escalão superior a fim de regularizar a situação. E há situações que não precisa nem, vamos dizer assim, passar por uma seleção, né, incapacitante ao problema que ele tem, então já se evita essa burocracia toda, né? Sim. Outros documentos também que a junta fornece são o certificado de dispensa. O cidadão que já serviu algum tempo precisa de uma segunda via de documento, procura a junta também, regulariza, né? Então é sempre o cidadão que completou 45 anos, quando ele fizer até 45 ele ainda é um reservista. Sim. Com 46 ele está desobrigado. Se ele precisar de um documento, ele vai lá, é fornecido também um atestado de desobrigação com o serviço militar. E esse nome reservista, talvez as pessoas tenham dúvida. O fato dele ser reservista, qual a obrigação que ele tem? Vamos supor, numa situação de emergência, de guerra, por exemplo. Ele pode ser convocado nesse período? Seria isso? O que quer dizer exatamente o nome reservista, né? Ele está na reserva, é isso? Está na reserva. O Carlos, na verdade é isso. Todos os brasileiros estão envolvidos, né? Todos os brasileiros estão envolvidos. Sim. Não existe ninguém de fora. Ninguém de fora, né? Nós chamamos de reserva mobilizável aqueles que serviram ao Exército e fizeram o seu treinamento. Esses são a reserva mobilizável que está à disposição para qualquer momento, né? Sim. E esses nos 5 primeiros anos, quando eles saem do quartel, eles têm que fazer uma apresentação anual para que eles ali tenham novamente
Inclusive está em dia ainda, quem fizer esta apresentação até o dia 31 de janeiro é considerado em dia. Você pode procurar ali no batalhão, Sim. no período da manhã, das 8 ao meio-dia, e fazer a sua apresentação. Nos últimos 5 anos ele tem que fazer a apresentação. Os 4 primeiros ele pode apresentar pela internet. Sim. O 5º deve ser presencial para que, se tiver alguma alteração, alguma coisa que vai ser passado ali em loco para ele, ele compareça. Então, até o dia 31 ele pode regularizar. Depois, essas apresentações podem ocorrer ao longo do ano, sempre com pagamento de multa, né? Sim. Então, fica em atraso, vamos dizer assim. Agora, como o senhor perguntou, essa reserva mobilizável não são só esses que se apresentam até os 5 anos. Sempre o cidadão deve estar atualizando no site do Exarnet. Sim. Pesquisando no Google Exarnet, Sim. ele vai encontrar lá, ele pode atualizar o site. Os seus dados, endereços, né, e alguma formação que ele tenha, tudo isso, na hora de se fazer uma mobilização, você tem ali esses dados prontos, né? Uhum. Essa reserva mobilizável é aqueles que serviram, mas tem aqueles que não serviram, foram dispensados, eles não estão fora dessa convocação. Até 45 anos, qualquer um, mesmo que não tenha servido, a gente chama de esse grupo de, vamos dizer assim, é uma guarda territorial. Então, aqueles que serviram ao exército, eles vão para a frente de batalha, e esses outros ficam como guarda territorial, fazendo a segurança interna. Mesmo que ele não tenha servido na época dele. Mesmo que ele não tenha servido, ele será mobilizado também conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Isso até os 45 anos. Após os 45 já acaba essa obrigação. Tem um atestado, a gente fornece um atestado de desobrigação a partir dos 45. Sim. Mas a necessidade sempre fala mais, né? Verdade. Então, e quanto ao empresário, né, que emprega hoje uma pessoa que está nessa época de se alistar, ele pode ficar assim um pouco meio inseguro com relação à permanência dele na empresa, porque vai ter que servir ao exército, né? Qual a orientação que o senhor poderia dar para os empresários? Então, funcionários assim. O serviço militar é obrigatório. Mas nem todos servem. Então, o primeiro passo é ele passar pela seleção, normalmente, não prejudicar o jovem, deixando ele para uma apresentação posterior, porque ele fica em situação de refratário, isso prejudica ele. Ele tem que se alistar no ano que ele realmente completa 18 anos. Sim. Esse é o padrão. Então, o empresário não pode interferir nessa situação que é prevista em lei, né? Então, o cidadão vai lá, se alista, apresenta as suas informações, feito a seleção ela é muito bem preparada para que realmente se selecione aqueles que têm condições de servir, sejam os melhores para servir, e que também não vá trazer um problema social. Sim. Se ele é o mantenedor da sua casa, então tudo é estudado, não vai ser feito nada com imposição. Sim. É trabalhado, feito tem uma equipe para isso, treinada para isso, que vai avaliar, vai analisar. Então, o empresário não pode, primeiro, coibir. E, segundo, ele pode acompanhar. Então, online também, como o alistamento é online, aquele número que fornece ou o próprio CPF do cidadão, ou o funcionário coloca lá no mesmo site do alistamento online, tem lá um íconezinho para ele lá, onde ele vai acessar sou empresário, e ele vai poder acompanhar a situação daquele funcionário dele, se foi distribuído foi convocado, se foi distribuído, se está passando por uma seleção, ou se vai realmente servir ao exército. O serviço militar é obrigatório, o empresário não pode desfazer dele durante um ano, ele tem uma obrigação militar, ele fica com a sua situação garantida na empresa. Assim que ele termina o ano obrigatório, aí ele faz a opção, né? Ou continuar no exército, e aí sim ele será dispensado da empresa, ou ele volta com a sua situação garantida, né, em lei. Sim. Um outro ponto que talvez surja dúvida, e aqueles que são considerados refratários, ou seja, na época que foi para alistar, ele não se alistou por um outro motivo, até quando ele pode procurar a junta, ou em qualquer época? Em qualquer época que ele procurar, ele está em dívida, né? Sim. E aí ele vai ser cobrado uma multa,
Aí tem uma multa. Tem uma multa que ele vai ter que arcar com ela. E o valor dessa multa pode ser... É porque aí depende muito da situação. Quanto mais ele demorar, mais vai aumentando. Né? Mais vai aumentando. Então ele precisa recorrer de imediato. O que acontece, Carlos, é que às vezes eles deixam para depois, e quando eles chegam lá, ele fala, eu estou precisando do meu reservista para agora. E eu não me alistei na época. Então, meu companheiro, você vai ter que se alistar, vai ter que concorrer todo o processo para ver se você vai servir ou não. Ele ainda pode servir, e ainda pode servir. Com 19, 20 anos? Ainda pode servir normalmente. Pode servir ainda. Ele está em dívida com o serviço militar. Sim. O serviço militar é obrigatório. Então, se ele simplesmente não vou lá, a hora que ele for, ele está em dívida. Sim. Ele quer conseguir um emprego numa empresa séria, ela vai exigir, conforme a exigência da lei, a situação militar dele. Certo. E aí ele não vai poder trabalhar. Ele vai querer sair, conseguir um passaporte para ir para o exterior, não vai ser fornecido, está em dívida com o serviço militar. É melhor que ele faça tudo em dia, da melhor maneira, não vai ter gastos, no conforto da sua casa faz o alistamento. É verdade. E resolve essa situação. Se não quer servir, expõe lá os motivos por quê, traz lá seus comprovantes por que não quer servir, vai ser analisado se realmente tiver uma situação que impeça, que realmente não há interesse nenhum da força em segurar aquele que, primeiramente, trabalha com os voluntários. Sim. Dentre os voluntários, aqueles que tenham condições. É claro que se não tiver voluntários, como o serviço militar é obrigatório, vai também aqueles que não querem. Mas é importante que ele se manifeste, né? E seja analisado. E tudo que é analisado é conversado. A entrevista é feita com assinatura de quem entrevistou e do entrevistado. Então é uma coisa muito, né, coerente. Tem exame médico, tem exame físico, né, exame intelectual. Tem diversas etapas da seleção para que ele não venha ser convocado de qualquer maneira. Nós não queremos isso e ele também não, né? O cidadão também não vai ser prejudicado nesse sentido. Ok. Bom, nós conversamos hoje aqui com o Tenente Bernal, ele que é delegado de serviço militar. Eu vou pedir para ele passar novamente o contato, né? Seria o endereço onde as pessoas podem fazer o endereço eletrônico. Agora pode fazer através da internet, né? E caso tenha dúvida, que compareça até a junta militar. Ele vai passar novamente para nós qual é o site e tudo mais. O site para o alistamento é www.alistamento.eb.mil.br. EB é a abreviatura de Exército Brasileiro e MIL é a abreviatura de Militar, né? Militar. Então, www.alistamento.eb.mil.br. Esse MIL é escrito, é M-I-L. é a abreviatura de Militar. Certo. Né? Ok. E o telefone nosso ali da junta é 3692-1720, um atendimento sempre à tarde, da 1 às 5. Todo esclarecimento pode ser passado também pelo telefone para que o cidadão não tenha que se deslocar do seu lar e ir até a junta. Ele pode resolver isso tudo facilmente dentro da sua casa. Ok. Certinho. Eu deixo ainda, Carlos, que nós temos aqui, sobre a minha delegacia, nós temos 21 cidades, eu não sei... Né, toda a microrregião aqui ao redor de Itajubá. Toda a microrregião aqui, é isso. Desde lá de Sapucaí Mirim até Carmo de Minas, está aqui sobre a nossa responsabilidade. E o alistamento para todo o estado de Minas Gerais é igual. Tá? Para todo o Brasil, não vou dizer todo o Brasil, porque tem alguns estados que ainda não são online, né? Mas o estado de Minas Gerais já é online. E o cidadão pode, na junta, ele tirar suas dúvidas, mas o alistamento ele tem que fazer online. Sim. Em todas essas cidades, tem as cidades que não são municípios tributários, que a gente chama assim, não fornece o cidadão, mas aí fica uma orientação. Você deve se alistar e colocar lá todos os seus dados, porque quando você acessa com CPF e data de nascimento, vai sendo exigidos seus dados e você vai colocando ali todas as informações conforme o pedido no site. Lá tem uma cartilha também explicando o que ele precisa. Do lado direito tem todos os documentos que ele precisa ter em mãos, certidão de nascimento, etc. E ele faz todas essas informações. O que mais preocupa é que
ele pode pensar, então eu posso colocar que eu não sou morador de Itajubá porque não quero servir, ou então sou morador de outro município. Ele terá que comprovar isso na seleção. E se houver, então, má fé, se houver falta de verdade, ele responderá por essa situação. Então é melhor que ele coloque o correto, falando a verdade, onde ele mora, e leve o seu comprovante de endereço, porque isso na seleção vai ser exigido dele. Então, de repente surgiu uma dúvida interessante para a gente tirar aqui para o web espectador. Vamos supor que a pessoa queira se alistar, queira servir em outro local. Qual o procedimento dele? Ele tem que fazer o quê? O nosso processo é sempre em cima da lei. Sim. A lei diz o seguinte: a pessoa deve se alistar no município onde ela mora pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Então, ele tem que estar morando pelo menos um ano. Ele quer servir em outro lugar, então ele mude para lá, fixe residência lá. Aí e daí ele vai se alistar naquele local. Pode se alistar naquele local. E uma outra dúvida também é quanto ao Exército, Marinha e Aeronáutica. Se ele quiser, vamos supor que alguém que mora aqui em Itajubá fala, não, eu quero me alistar na Marinha, ou quero... Não pode. Ele tem que também... Porque, na verdade... Ele teria que morar, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Para poder se alistar na Marinha. Essa divisão, isso tem que morar onde tem onde tem aquele serviço. Aquele serviço, isso mesmo. Porque, na verdade, Carlos, a gente trabalha em cima da tributação. Sim. Cada município, ele tem uma quantidade de pessoas, então, em função dessa quantidade de pessoas, é que vai dar a tributação. Sim. Por isso que não há quartéis em todas as cidades, por isso que não há tiro de guerra em todas as cidades. Então, há uma tributação. Itajubá, hoje, nós estamos aqui tendo 8 municípios tributários a Itajubá. Sim. Eu tenho 21 cidades comigo, sobre a minha área de responsabilidade. 8 são tributárias de Itajubá, uma, que é Santa Rita, é tributária do próprio tiro de guerra de Santa Rita. Sim. E as demais não são tributárias, porque o número de pessoas é muito inferior à quantidade necessária. Porque há que se fazer, em caso de conflito, a segurança territorial. Nós temos que ter aquele cidadão que fique na cidade, a ponto que ele possa cobrir essa situação. Então é uma distribuição homogênea, né? É uma distribuição homogênea. Então nós não pode aqui, eu tenho desejo de fazer, alistar na aeronáutica, somente morador onde tem esse serviço. Né? Agora, tem os concursos. Sim. Os concursos abrem geralmente a partir de maio. Certo. Aí o concurso é livre. Concurso é concurso. Você pode prestar o concurso para Marinha, Exército, Aeronáutica, em todas as formas, né? Você pode prestar o concurso, passando para aquela função a qual você concorreu, aí você vai ser convocado independente de onde você está. Você passou num concurso, o concurso é a nível nacional. Ótimo. Então tá. Mais alguma consideração? Eu acho que é isso aí, né? Isso aí, né? Lembrar só que o alistamento é de 2 de janeiro, já foi, até 30 de junho. Então, corra, não deixe para a última hora, porque precisa do CPF para que inicie esse alistamento, para que você faça o alistamento online. Depois dessa data, estará em situação de refratário e a convocação somente para o outro ano. Então ele perde um ano na sua convocação. Hoje nós conversamos com o Tenente Bernal, ele que é delegado de serviço militar. E vocês puderam ver aí, esclarecer todas as dúvidas sobre o serviço militar, onde servir, quando servir, e agora tem a novidade desse ano que ele pode fazer esse alistamento pela internet. Então, você assistiu aí mais um programa TV Itajubá News, um programa aqui da TV Itajubá, esta TV que é de alcance mundial.